Boa noite, a paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem e, em nome de Jesus, nesses momentos iniciais, aproveite. Vai curtindo esta mensagem para que muitos possam ouvir falar do amor de Deus. Aproveita, compartilha com aqueles que são conhecidos, parentes, família, para que possamos levar o Evangelho a todos eles em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os teus olhos e abaixar a sua cabeça? Vamos orar e entregar esse momento diante do Senhor. Pai querido e amado, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor, cremos, ó Deus, que a Tua palavra é viva, é verdadeira, é uma espada capaz de discernir alma de espírito. Obrigada, Senhor, por podermos ouvir e falar da Tua palavra com liberdade. Senhor, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos, Senhor, experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Desde já, Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti, toda tentativa do inimigo seja repreendida agora no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu queria trazer para você um tema sobre motivação. Nós estamos iniciando 2021, já estamos em fevereiro. Se você parar para pensar, já foram 30 dias, já foi um mês. Já estamos indo para a segunda quinzena de fevereiro. E eu queria que nesse momento você abrisse o seu coração e que o teu espírito comece a receber revelações da palavra, para que você possa cumprir todo o propósito de Deus em nome de Jesus. Como eu falei, o tema é: qual é a sua motivação? E eu queria ler o primeiro versículo, está em Gálatas, no capítulo 6, no verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler numa versão na linguagem de hoje, mas acompanha comigo na sua Bíblia. Diz assim: irmãos, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Diz a palavra do Senhor examinar, é um verbo, é uma ação. E diz que nós temos que examinar o nosso próprio modo de agir. E eu queria pegar um pouquinho este verbo e mostrar para você que existe muita coisa a respeito de se examinar. Quando a gente participa da ceia do Senhor, o texto de Coríntios diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois beba deste cálice, coma deste pão. Não é isso que a palavra de Deus diz? Eu queria trazer uma ilustração para você. Estávamos um dia aí andando na praia e de repente eu pisei em algo e ali na beira da água você não consegue discernir muito o que é. E eu pisei e machucou, e eu olhei para a sola do meu pé e examinei para ver o que tinha acontecido. Examinar é olhar, é vasculhar, é procurar. Eu queria saber se eu tinha cortado, se eu não tinha cortado, se tinha só ferido, se tinha só arranhado. E aí depois eu examinei o que é que eu pisei. E aí depois eu fui ver que era uma concha virada para cima e aquilo me machucou, mas o que eu quero mostrar para você com essa ilustração é que o examinar depende de nós. Nós é que temos que ter esta ação. Quando diz aqui que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir, e diz mais: se ele for bom, o modo de agir for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. Por que eu peguei esse texto para falarmos sobre motivação? Motivação nada mais é do que duas palavras juntos: motivos para agirmos. A psicologia ela nos mostra que toda motivação tem um motivo que te leva a uma ação. E toda motivação ela vem de dentro para fora. Então, nessa noite, eu quero te convidar a se examinar. Qual o tipo de motivação, qual o tipo de motivos que fazem com que você haja em prol de alguma coisa?
que você se movimente, que você caminhe e prossiga, porque a palavra de Deus diz que nós temos que prosseguir para o alvo, temos que ter um motivo para isso. E isso me mostra também, me lembra e me remete a situações do nosso cotidiano. Você lembra, um tempo atrás, se eu não me engano, 1 ou 2 anos, acho que 1 ano atrás, quando aconteceu aqueles deslizamentos que acontecem geralmente no começo de ano, por conta das chuvas. Nós tivemos no Rio de Janeiro, quando deslizou o Morro do Bumba, você lembra disso? Foi aquela enxurrada, muitos perderam casa, muitos perderam a vida. E você viu a motivação do povo do Rio de Janeiro a ajudar muitos ali embaixo da chuva, ajudando, levando comida, levando água. Existia dentro deles um motivo para a ação. Como eu disse, vem de dentro para fora. Qual seria o motivo para aquele povo que não tinha nada a ver com aquele pessoal que estava ali no morro, a ajudar? A população do Rio de Janeiro se mobilizou. Recentemente nós tivemos a situação onde em Manaus teve a dificuldade ou até a ausência de oxigênio para aqueles que estavam internados, entubados. E houve uma mobilização, uma motivação das pessoas, artistas, pessoas anônimas, igrejas. A gente viu pessoas indo até lá, fretando aviões, para que aquelas pessoas pudessem ter um momento a mais de oxigênio para que elas fossem salvas. O brasileiro em si, ele tem isso dentro dele, ele tem motivos de agir. Ainda que ele esteja com dificuldade, ele vai olhar para o outro. Mas o que eu quero te mostrar na noite de hoje é qual a motivação que tem feito com que eu e você corramos essa carreira. Nós temos visto, queridos, que estamos vivendo um tempo que não teve nunca na história. E a igreja, como noiva de Cristo, tem que se posicionar com motivações certas para essa caminhada. Porque o inimigo das nossas almas, ele existe, ele não tirou férias, ele não está em distanciamento, ele não está isolado. Aliás, a palavra do Senhor diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Será que ele está tendo facilidade na minha vida e na sua vida? Será que ele está entrando, como diz, o pessoal com sapatinhos, com luvas de pelica, entrando nos nossos lares, fazendo com que irmãos briguem, pais e filhos, filhos e pais, casais, marido e mulher? Temos que entender que temos uma carreira a correr e que a nossa motivação, examinando ela, precisamos falar: eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, eu preciso continuar, eu não posso parar. Qual tem sido a minha motivação na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida ministerial? Você que é líder, você que é líder da sua casa, vamos pôr assim, a gente está falando de líderes de igreja, mas e você que é líder do seu lar? Quantas vezes você chamou seus filhos para dar uma palavra, para orar por eles, para esse ano que se inicia, profetizar palavras de bênção, declarar um ano espetacular diante da presença de Deus, conversões? Ou será que a nossa motivação está tão apagadinha, estamos tão desmotivados que não podemos fazer isso? Então, mais uma vez eu torno a dizer, devemos nos examinar e fazer com que este ano valha a pena em nome de Jesus. Eu queria trazer um paralelo de 2 personagens da história, de uma única história, e você bem conhece, é uma história muito comentada, conhecida, que é a história de
Davi e Golias. Abra comigo no livro de 1 Samuel 17, deixa aberto ali. E eu queria falar um pouquinho sobre quem era Golias. Eu não vou ler para não me deter muito na palavra, mas depois, se você quiser meditar, é muito bom que você medite. Sabendo já dessa história, você medite nesta palavra. 1 Samuel 17 conta a história de Golias e conta a história de Davi. Golias era um homem, como você bem sabe, gigante, grande, alto, um homem de guerra, um homem que era filisteu, soldado, que vestia uma armadura impecável, pesada e que sabia do seu papel diante daquela situação, diante daquele povo. Era um homem de afronta, era um homem guerreiro, como eu falei. Mas quem era Davi? Davi era o mais moço dos seus irmãos, eram 8 irmãos, e ele era o mais moço. Seu pai Jessé, diante da visita de Samuel, o profeta, buscando um homem segundo o coração de Deus, faz passar todos os filhos e nenhum deles agradava a Deus, até que Samuel pergunta: Jessé, não tem mais nenhum dos seus filhos? Aí Jessé se lembra de Davi no campo, cuidando das ovelhas do pai, obediente, um servo de Deus, responsável, porque você lembra muito bem da história quando houve o ataque de leões, o ataque de ursos, e ele muito prezou pelas ovelhas do pai. Ali já foi um treinamento na vida de Davi, que era pastor de ovelhas. Mas eu quero te mostrar na noite de hoje que as motivações de Davi eram totalmente diferentes que as motivações de Golias. Abra comigo no capítulo 17, no verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, esse aqui é Golias falando: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se ele o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Essa era a motivação do filisteu, essa era a motivação de Golias. Ei, por acaso tem alguém aí que possa vir contra mim? E se esse alguém me vencer, eu vou ser seu servo, mas se eu o vencer, vocês serão os nossos servos. E diz nesse último verso que eu li, Golias afrontou as tropas de Israel. Esta era a motivação desse gigante. E qual era a motivação em contrapartida de Davi? E eu quero te mostrar que as motivações dos nossos corações, a partir do momento que a gente está se examinando, vão fazer toda a diferença. Você clama por vitória, você clama por salvação, você clama por várias coisas. Mas eu quero te dizer que a motivação do teu coração é que vai fazer a diferença no final das contas. Em nome de Jesus, que isso entre no teu espírito, que você entenda que as lutas que você está passando, às vezes são crescimento para você. As lutas que você está vivenciando, às vezes é Satanás te tentando, e aí você tem que guerrear, você tem que se posicionar e declarar: Satanás, fora da minha vida. Então, queridos, em nome de Jesus, saiba que luta você está vivendo. Saiba qual a motivação você tem dentro de você. E se tem motivações erradas, peça ao Senhor: muda as minhas motivações.
Em nome de Jesus. Voltando aqui, Davi. Qual era a motivação de Davi? Leia comigo no verso 24 deste mesmo capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele. Você imagina essa cena? Quando aqueles homens, a tropa toda de Israel, olha e vê Golias, eles, pedra para que te quero, fogem. E temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher e filha. E a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Olha só o que o rei havia dito. Quem vencer o gigante, eu vou isentar de impostos. Eu vou dar a minha filha como mulher e vou acumular riquezas para essa pessoa. Tamanha era a recompensa. Mas eu quero te dizer que a motivação de Davi não era isso. A motivação de Davi não era física, não era algo palpável, não era riquezas. A motivação de Davi está mais adiante, eu quero que você acompanhe comigo. No verso 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Queridos, Davi, ele não estava preocupado com a recompensa material. Eu quero me converter, eu quero ir para a igreja para Deus mudar e eu começar a enriquecer. Você está no caminho errado. Davi, ele falou: eu não quero nada disso. Eu só quero defender o nome do Deus vivo. Eu só quero acabar com esta afronta que esse gigante tem feito contra o meu povo. Queridos, essa é a motivação do coração de Davi. E quando Deus, mais à frente, diz que ele escolheu um homem segundo o coração dele, você e eu somos a imagem de Deus. Precisamos ter motivações certas para conquistar o que realmente precisa ser conquistado. Combata a afronta. Em nome de Jesus, o inimigo, ele não pode te afrontar. E se ele te afrontar como fez Golias com Davi, rebata na palavra. A palavra de Deus diz: eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que a minha vida está diante do Senhor, por isso eu e minha casa servimos ao Senhor. Confronte a afronta de Satanás pela palavra. Eu sei que os teus pensamentos, Deus, são maiores do que os meus. Também sei que são pensamentos de paz, para me dar o fim que eu desejo. Queridos, que a palavra do Senhor esteja na tua boca para tirar toda a afronta do inimigo, em nome de Jesus. No verso 32, acompanhe comigo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Disposição. A primeira, eu não posso dizer que é uma arma, é a primeira atitude de quem tem realmente uma motivação certa, é estar disposto. A palavra do Senhor diz: dispõe-te, resplandece, para que a glória do Senhor nasça sobre ti. Será que esse versículo é verdadeiro na sua vida? Ou será que você está no sofá, acamado, desiludido, desanimado? Eu estou aqui para te dizer:
dispõe-te, disposição do Senhor sobre a tua vida. Não deixa que as situações do dia te permitam paralisar, mas seja aquele que vai à frente, tirando toda a afronta do inimigo e falando: ei, eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei quem é o Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. No verso 33 diz assim: porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és muito moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após eles e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Lembra que eu falei? Existia motivos para a ação. Por quê? Porque Davi era servo, Davi era responsável, Davi cuidava das ovelhas de seu pai e ele não poderia chegar em casa e falar: pai, você não sabe, eu estava ali cuidando das ovelhas e de repente veio um urso, um leão e comeu as ovelhas. Não, ele tinha motivos de sobra para defender aquelas ovelhas, porque era o que ele propôs no seu coração. Ser um guardião das ovelhas do Pai. Em nome de Jesus, tudo que você propuser no seu coração, que se cumpra, que esse ano seja um ano de você viver experiências com Deus, milagres, viver uma vida plena. Nós estamos num tempo de estar falando a palavra do Senhor. Fale aos seus vizinhos, fale com quem você tem intimidade ou até comunhão através de redes sociais. Lance a palavra. Você não tem muita habilidade? Pega um culto que você achou que falou com você, passa adiante, compartilha. Precisamos falar do amor de Deus, precisamos levar essa mensagem a outros que não conhecem. E assim foi Davi, um homem que entendeu que a sua motivação precisava primeiramente de disposição. Ele se dispôs. Depois, ele, confiante, com convicção, ele sabia que iria vencer. Quando diz aqui no verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. E então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Traz à memória o que te dá esperança. Davi trouxe à memória os momentos de luta, porém de vitória, porque ele sabia quem lutava com ele por ele. Deus estava com ele. E aí ele falou: eu vou sim contra esse incircunciso, contra esse gigante, porque se Deus já me livrou de uma situação, Ele me livrará desta também. Traz à memória tudo que você já vivenciou, todos os momentos, ainda que pequenos, ainda que parece que seja insignificante, Deus de alguma forma te respondeu, falou contigo, te curou, te libertou, te transformou. A salvação já é algo sobrenatural. Você estava morto em delitos e pecados e Jesus te salvou. Ele é a alegria da tua salvação. Isso já é um milagre tremendo. Você é a imagem do Deus vivo. Você é único para Deus. Quer motivação maior do que caminhar, do que seguir em fé e de glória em glória? Eu quero declarar para você que tem se sentido desanimado, sem motivos para agir, sem motivo às vezes de vir à igreja, de congregar, de cearmos juntos, de estarmos em unidade. Quero declarar que toda tentativa do inimigo de te paralisar seja repreendida no nome de Jesus. Amém? Seja sincero. É a outra vertente importante para que a gente tenha uma motivação certa. No verso 40, você sabe muito bem que ele tomou o cajado,
pegou as 5 pedras de um riacho, de um ribeiro, e as pôs no alforje de pastor. Era isso que ele era. Ele não era um guerreiro como Golias. E no verso 38 desse mesmo capítulo diz assim: Saul vestia em Davi a armadura e lhe pôs na cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. E Davi ali com aquela armadura, experimentando, tirou tudo e falou: não, eu não quero ir assim, eu vou como eu sou. Eu sou um pastor de ovelhas, é assim que eu vou. Isso me mostra que eu preciso ser sincero diante de Deus. Eu preciso não estar mascarado. Sincero, a palavra vem de 2 outras palavras. Sem, ausência, sem, cera. Ou seja, sem máscara. Eu preciso ser quem eu sou. Em nome de Jesus, que você esteja sincero diante do Senhor. Que você seja uma pessoa aberta para falar: Senhor, eu estou aqui, só o Senhor sabe que eu estou no pó, mas eu sei que o Senhor peleja por mim, é o Senhor quem vai me dar a vitória. E esta batalha, no verso 48, como eu disse, Davi só tinha nas suas mãos as pedras, o cajado de pastor, e no verso 48 diz assim: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi. Você já parou para pensar que nessa história, todas as vezes que eu li sobre Golias, ele tinha disposição. Disposição era algo que não faltava na vida de Golias. E diz mais, eu não li esse texto, mas diz que durante 40 dias, esse gigante filisteu, Golias, se apresentava na frente de Israel, daquelas tropas, para afrontá-los 40 dias. Disposição e insistência ele tinha. E no verso 49, como eu disse, 48 diz assim: sucedeu-se que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as suas flechas, as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Aqui há uma atitude na vida de Davi. Ele não ficou esperando, vamos ver o que acontece. Não, seja proativo. A palavra do Senhor nos ensina em várias partes que precisamos ser proativos no reino. A palavra de Deus nos diz que você só avança, só conquista se você avança. Então, em nome de Jesus, aprenda com a vida de Davi. Seja disposto, seja ativo e não reativo. Vá em busca do que você precisa, guerreie as suas guerras, sabendo que Deus está à frente. Porque quando você entende que a motivação que você tem é a motivação do coração de Deus, as coisas se alinham e a vitória vem em nome de Jesus. Amém? E diz no verso 49 que Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma única pedra. Nós vimos que ele pegou algumas pedras, mas uma única pedra foi suficiente para cravar na testa daquele gigante. E eu quero declarar sobre a tua vida que essa pedra é Jesus. E que os seus problemas, as suas dificuldades serão, sim, aniquiladas pela pedra que é Jesus. Tenha a motivação certa, que em nome de Jesus o próprio Deus lutará por você. Pedra, Jesus foi a pedra angular que aqueles homens construtores, em Mateus diz, rejeitaram. Mas Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa base, Ele é a nossa pedra, Ele é a nossa esperança. Que essa única pedra seja a motivação para que você caminhe
nesse ano de 2021. E no verso 50 diz: assim prevaleceu Davi, aleluia, contra os filisteus, com uma funda, uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Sabe por que não havia espada na mão de Davi? Porque Jesus é suficiente na nossa vida, a pedra é suficiente na nossa vida. Você tem tido luta, você tem tido dificuldade? Coloque a pedra que é Jesus como único e suficiente na sua vida, que você vai ver toda a diferença. E eu quero finalizar com um versículo que está em Salmo 139, no verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, se você pegar esse texto, você vai ver comparações. Sonda-me, ou seja, Senhor, olha para dentro de mim, olha para dentro do meu coração, sonda-me o coração. Coração tem a ver com a alma, vontades. Sonda o meu coração, somos feitos de alma e precisamos ser sondados. A sua alma está aflita, abatida, angustiada, com falta de perdão, com medo. Peça para o Senhor sondar. E diz mais esse texto: prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me, me põe à prova. Por isso que às vezes você pode dizer assim: poxa, estou passando por uma prova. Saiba se é Deus te provando para conhecer o teu pensamento. Coração tem a ver com a alma. Pensamento tem a ver com a razão. Então Deus quer passar um scanner nas nossas vidas e ver qual a motivação tem no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso pensamento, no nosso espírito, para que a gente possa prosseguir. E diz mais: vê se tem alguma coisa errada, Deus, vê se tem algum caminho ruim, algum caminho mau, reverte isso, guia-me pelo caminho eterno. Essa noite eu quero te convidar a se examinar, eu quero te convidar a pedir para o Senhor sondar a sua vida, sondar o seu coração, provar o seu pensamento, e se tiver alguma coisa errada, que Ele reverta e te guie por caminhos eternos, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, a Tua palavra é rica, a Tua palavra é maravilhosa, e esse texto o salmista diz: sonda-me, ó Deus. Que essa hora seja uma hora de sondagem sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos. Se tiver pensamentos ou atitudes distorcidas, renova dentro de nós um espírito inabalável. Pai, em nome de Jesus, todo o intento do maligno que nos desmotiva, todo o intento do maligno que traz desistência, paralisação, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus. Declarar que hoje estamos firmando um compromisso contigo, de sermos fiéis a Ti, de ouvirmos a Tua palavra, de lermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, congregarmos, estarmos em unidade, em união. Queremos, Senhor Jesus, como noiva adornada e preparada para a Tua volta, estarmos alinhados contigo. Desde já pedimos perdão, Senhor, por atitudes ou motivações que não são as Tuas. Nos perdoa, Pai, e nos conduz por veredas eternas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que esta palavra seja uma palavra viva na sua vida e que faça diferença
nesse ano de 2021, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus.